Pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai retomar então o nosso curso de Corra. Vocês me desculpem esse período de interrupção das aulas aí, né? Eu fiquei um bom tempo sem gravar, a pandemia acabou afetando um pouco minha agenda, mas enfim, a gente vai seguir agora com a aula 5, a gente vai falar do módulo de circulação. Então, o módulo de circulação é o responsável pelo atendimento ao público. É por meio dele que são realizadas as atividades de empréstimo, devolução e as reservas. Bom, o módulo de circulação depende diretamente do módulo de catalogação e de usuários. Só conseguimos emprestar o que já está catalogado e para os usuários que estão cadastrados nos sistemas. Então, nós vamos dividir essa aula em 4 tópicos: o empréstimo, a devolução, a reserva e a transferência temporária entre bibliotecas. Em uma outra aula, que eu chamarei de parte B, eu vou falar um pouco da circulação offline e vou mostrar os recursos do Corra para isso. Então, para começar, pessoal, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada na parametrização disponível para a circulação. Lembra que eu falei muito da parametrização? Isso é muito importante, né, para a sua biblioteca. O Corra é tão rico na parte de customização que eu já vi, inclusive, algumas bibliotecas rediscutirem e ampliarem sua política baseado no que o Corra pode oferecer. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente olhar para a parametrização. Então, nós vamos primeiro para a parte do empréstimo, né, mostrar lá como é que funciona a parametrização. Então, olha só, pessoal, aqui nós estamos, então, na tela principal do Corra de novo, né? E aí, nós vamos entrar aqui na parte de parametrização. Então, eu vou entrar na administração, e aí, relembrando, né, nas configurações globais de sistema, uma das partes que a gente tem, uma das abinhas aqui, é a abinha de circulação. E aí vocês vão perceber que aqui a gente tem uma grande quantidade de elementos aqui para serem discutidos. Olha só, é muita coisa que a gente tem. Cada um desses elementos aqui é um elemento que pode entrar na sua política de circulação. Então a gente tem aqui alguns grupos, né? Então olha só, aqui a gente está falando de autoempréstimo. Então você vai ver aqui, por exemplo, se você permite, né, fazer o autoempréstimo, se você permite fazer a autodevolução. Aqui a gente vai falar sobre bibliografia aqui tem disponível a bibliografia de curso, aqui tem disponível a parte de contas, de empréstimo em lote, de empréstimo entre bibliotecas, a parte de interface, que é o que aparece efetivamente, né, para os usuários na interface deles. Aqui tem também o módulo de movimentação de estoque, de autoempréstimo, de política de empréstimo. Aqui mais para baixo a gente tem a parte de multas, a parte de reserva. Então, tudo, olha só, quantidade de elementos que a gente tem de parametrização disponível para ser discutido no Corra. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu vou mudar um pouquinho agora, vou voltar para a tela principal e vou entrar aqui agora na administração do Corra. E vamos olhar que aqui logo na tela principal, a gente tem aqui, ó, em usuário de circulação, as regras de circulação e multa. Vou entrar aqui. E aí vocês vão ver que aqui tem algumas regras já pré-definidas. Então, olha só. Primeira coisa, definindo regras de circulação e multas para todas as bibliotecas. Então, olha só. As regras são aplicadas do mais específico para o menos específico, utilizando-se o primeiro encontrado na seguinte ordem. Então, é assim que o Corra lida com as políticas. Quando você determina as políticas específicas para o usuário, específicas para a biblioteca, então ele vai primeiro do mais específico para depois ir para o geral. Então, o que ele fala aqui? Ó? Primeiro ele vai, mesma biblioteca, mesmo tipo de usuário, mesmo tipo de exemplar. Depois, mesma biblioteca, mesmo tipo de usuário, todos os tipos de exemplar. Depois, mesma biblioteca, todos os tipos de usuário, mesmo tipo de exemplar. E aí sucessivamente. E a gente vai ver que aqui, já na primeira parte aqui, ó, a gente tem, seleciona uma biblioteca, então regras padrão para as bibliotecas. E aí eu vou colocar para todas as bibliotecas. Eu vou clonar essas regras para uma biblioteca específica. E aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Categoria de usuário eu posso colocar todos, eu posso especificar a categoria que eu quero. Tipo de material eu posso tratar essas regras para material específico, para livro, para mapa, para música, enfim. Eu posso editar a ação. Aqui, quantos empréstimos são autorizados? A gente está em 5 aqui, mas eu poderia colocar quantos eu quisesse. E lembrando que eu posso fazer geral, eu posso fazer específico por cada biblioteca, por cada tipo de usuário, por cada tipo de material, conforme eu for selecionando. Tá? Então, eu vou pegar essa linha de cima
e vou clicar aqui, ó, em editar. Ele vai copiar os dados para a linha de baixo, e aí a gente pode, como se a gente estivesse editando a regra principal para todas as bibliotecas e para todos os tipos de material e para todos os tipos de usuário, tá? Então, coisas que a gente tem aqui, ó. Quantos empréstimos autorizados? 5. Então, ele pode levar 5 materiais. Como eu não especifiquei o tipo, né, é 5 materiais do modo geral. Aqui ele vai falar sobre período de empréstimo. Aqui eu estou colocando 7 dias, mas podia ser uma semana, um mês, enfim. Aqui a data de devolução extrema, aqui o montante de multa quando extrapolar essa data. Aqui eu tenho informações importantes aqui, ó, período de tolerância da multa. Aqui a gente tem renovação automática, não renovar antes de, aqui no meu caso está 8 dias, tá? Mas eu poderia colocar, por exemplo, eu não posso renovar antes de 1 dia para o final do meu período. Aqui o período de renovação, né? Quando eu vou renovar, quantos dias eu renovo, renovações permitidas. Então vocês vão perceber que aqui é um conjunto de regras que eu defino baseado na política da minha biblioteca, né? Então toda a estrutura que eu vou montar de parametrização no meu sistema é muito importante para como que eu vou lidar com as ações. Bom, vamos lá então para começar a operar a circulação. Então se a gente voltar para o menu principal aqui, vocês vão ver que aqui a gente tem a circulação, né? E eu já tô, quando eu abro o menu principal, nessa barrinha aqui de cima, ó, a gente já tem aqui direto empréstimo. Então a opção que a gente vai fazer agora que é o de empréstimo. Ou eu podia entrar aqui direto na circulação e fazer a mesma coisa. Então quando eu vou fazer o empréstimo, a primeira coisa que ele fala aqui, ó, é digite o número da carteirinha ou parte do nome. Ou seja, chegou um usuário lá, né? Eu tenho que pegar e passar o leitor na carteirinha dele, eu começar a digitar o nome dele para aparecer o nome dele aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, o Senna, não sei o número de cabeça, né? Vai aparecer já aqui, apareceu o número da carteirinha dele, e vou escolher o usuário aqui. Quando eu seleciono o usuário, né? Aí aparece para eu digitar o código dos itens, do código de barra que eu vou fazer o empréstimo. Então olha só, eu vou pegar e vou começar a colocar alguns códigos de empréstimo aqui para poder proceder esse empréstimo. Então olha só, eu vou digitar aqui o primeiro código, certo? Primeiro código de barra do exemplar que eu vou emprestar. Eu vou clicar aqui em empréstimo e automaticamente ele vai proceder o empréstimo. Então eu poderia colocar aqui para sempre exibir os empréstimos imediatamente. Então ele vai mostrar aqui, tá? Então já acabei de emprestar esse livro aqui. E aí eu vou pegar um outro livro para emprestar aqui agora, um outro exemplar. Então olha só, agora eu vou emprestar um segundo item, certo? Então vamos colocar o código aqui, né? E aí vamos fazer o empréstimo. Então, automaticamente eu procedi com esse empréstimo aqui de 2 elementos. Vamos perceber aqui que aparece aqui o título, tem a data aqui da devolução. Essa data é baseada no quê? É baseada naquela política que a gente determinou. Aí ele tem lá a biblioteca de origem, que é onde foi feito o empréstimo, quando que foi feito esse empréstimo, né? Então, aqui tem as outras informações relativas ao item, e aqui tem a opção de renovação, de devolução, enfim. Então, vocês vão perceber que o processo de empréstimo ele é bem simples, é exatamente isso que acontece. Eu venho aqui, digito primeiro o número da carteirinha do usuário, depois eu digito o número, o código do item que o usuário vai levar, e está pronto o empréstimo. Agora, e quando ele quer fazer uma devolução? A devolução é um processo muito parecido, mais simples ainda. A devolução é um processo onde nós vamos entrar aqui de novo na telinha principal. Tá? Eu posso entrar aqui em circulação ou vir direto aqui, ó, devolução. E aí, eu vou digitar o código da devolução, vou clicar em enviar aqui. Automaticamente ele já processou a devolução. Tá, então ele já fez aqui a devolução, ó, executada. E aí, olha só que essa telinha aqui, o que ela mostra? Ela mostra ainda que esse usuário, ó, tem um empréstimo ainda com ele, porque a gente acabou de fazer 2, certo? Então, quer dizer, eu poderia fazer uma nova devolução ou não, enfim. Mas o processo de devolução é muito simples. Basta você apresentar o código do item, né, o código de barra, e vai fazer a devolução. Aqui aparecem algumas opções, né, como por exemplo, não calcular suspensões por atraso. Então, essa é uma opção que está disponível lá na parametrização para aparecer aqui ou não, onde eu dou a condição do bibliotecário ou de quem está fazendo quem está recebendo a devolução de não calcular a suspensão. Então, por exemplo, se eu pegasse o item e fosse devolver aqui, né, e eu clicasse aqui não calcular
a suspensão por atraso, o que ia acontecer? Ele ia perdoar as dívidas. Então, se a biblioteca tiver no período de perdoar dívidas, ou se tiver feito um acordo com esse usuário, eu clico aí e automaticamente isso não vai ser cadastrado no sistema, não vai ficar cadastrando nenhum tipo de multa ou algum tipo de penalidade que o usuário possa vir a ter. Então, esse é o segundo processo. Então, a gente viu primeiro a parte de empréstimo e depois a parte de renovação, de devolução. Agora a gente vai para a parte de renovação. Então, como que eu faço uma renovação, pessoal? A renovação, então vamos voltar aqui para a tela principal, né? Aparece aqui, ó, já renovação. Para renovar um item, eu tenho que ser um item que eu emprestei, né? Então, a gente vai pegar aqui, colocar aqui a tela de renovação. Então, na hora que o usuário aparece lá no balcão, você coloca renovação e vai colocar o item que ele quer renovar. Lembrando que esse livro, para ser renovado, tem que estar emprestado, senão vai dar uma mensagem de erro, né? Então, esse livro eu sei que está emprestado, nós acabamos de emprestar ele, então eu vou fazer uma renovação. A hora que eu colocar aqui no enviar, ele já vai proceder à renovação. Olha só, o livro já foi renovado para a Sena e deve ser entregue agora em 8/11. Lembra que a hora que a gente fez o empréstimo tinha ficado para 1/11 e agora a gente renovou, ficou para 8/11. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu acabei de emprestar, estou renovando. Eu automaticamente configurei aqui a parametrização para permitir que eu fizesse isso, né? Então, se a gente tivesse deixado um dia só, né, eu não ia conseguir renovar agora. Eu ia ter que chegar no último dia de empréstimo para conseguir fazer a renovação. Mas eu deixei um espaço grande para conseguir mostrar para vocês. Se eu pegar um outro item, né, para tentar renovar aqui, então vou pegar um outro item aqui, ó, e vou entrar na renovação, um item que não está emprestado. O que vai acontecer? Ele vai me dar a mensagem, ó, não foi possível renovar. Por quê? Esse item não está emprestado. Tá? Então, continuar sem renovar. É assim que vai funcionar. Eu queria mostrar para vocês que quando eu entro aqui num usuário, então vou buscar um usuário lá. Olha só que interessante isso aqui. Quando eu busco o usuário, eu entro lá na tela desse usuário, né? Então, uma das coisas que me aparece aqui é o meu histórico de circulação. Então tá aqui, ó, histórico de circulação. Vai aparecer os livros que foram emprestados, tá? Então tem um, inclusive, que está emprestado e aparece, inclusive, o número de renovações que aconteceu. Bom, agora eu vou falar sobre a reserva. Como que funciona a reserva? A reserva é quando você quer reservar um item que está emprestado por outra pessoa. Como a gente sabe que tem um item emprestado para o Sena, né, e eu já gravei o número aqui, eu vou tentar fazer um empréstimo. Então eu vou pegar aqui o Otlê. Então ele vou tentar emprestar aqui o Otlê e eu vou pegar um item que está emprestado para o Sena. Na hora que eu vou lá colocar empréstimo, o que vai acontecer? Ele vai dizer, ó, por favor, confirmar o empréstimo. Então, o exemplar está emprestado para o Sena. Você vai fazer devolução em empréstimo? Se eu colocar assim, ele já vai fazer automaticamente a devolução e vou emprestar para outro. Não, aqui eu vou colocar não faça o empréstimo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, não faça o empréstimo. Por quê? Eu não consegui fazer isso aqui. Aqui eu vou pesquisar para reservar, então. Então, a gente vai entrar aqui no pesquisar para reservar. Aí eu vou colocar o item aqui que eu quero reservar. Tá? Vou mandar fazer a busca. Ele vai me mostrar o item aqui, certo? Ele vai me mostrar, ó, que esse item que eu estou tentando buscar, eu tenho 5 exemplares, tá? Eu podia falar para vocês, mas não faz sentido, né? Reservar um item que está disponível. Mas para mostrar para vocês como é que eu vou proceder aqui, então eu poderia fazer a reserva aqui de um elemento específico, tá? De um exemplar específico, ou eu posso fazer a reserva do registro. E aí o primeiro exemplar que tiver disponível, fica disponível para poder ser emprestado. Então nesse caso aqui, ó, eu vou aqui, ó, em reservar e a reservar para Otlê. E aí eu vou colocar reservar para Otlê, vai aparecer uma outra telinha e vai me colocar aqui, ó, para reservar diretamente o registro, né, o título, ou eu posso selecionar o item que eu quero reservar, né, eu quero reservar especificamente algum que está emprestado. Já tem um que já está em reserva, ó, já tem alguém que já está aguardando esse item aqui, e tem um aqui que está emprestado para o Sena, que a gente acabou de emprestar, e que está sem reserva. Então eu vou tentar reservar esse daqui, e aí eu vou marcar aqui para ele reservar. E aí ele vai efetivar a reserva. Percebam que aqui, ó, aparece na sequência a lista de reservas. Percebam que é o mesmo item, né?
o mesmo título, e aí eu tenho duas reservas para ele, tá? Então aqui, como estão para exemplares específicos, aparecem separados. Eu posso trocar a prioridade, colocar um na fila, o outro na fila, enfim, mas é assim que aparece a minha estrutura das reservas, tá? Lembrando que depois, na hora que a gente for olhar lá no OPAC, o usuário consegue gerenciar um pouco disso aqui também, o próprio usuário atuar aí com a parte de renovação, reserva, enfim. E para finalizar, pessoal, essa aula, eu queria mostrar para vocês a parte de transferência de bibliotecas. Lembrando que o Corra, né, e a gente está falando desde o começo, ele trabalha não só com uma biblioteca única, mas trabalha também com uma rede de bibliotecas. Então eu posso emprestar, sendo usuário de uma biblioteca, eu posso emprestar numa outra. Acontece que se elas estiverem fisicamente separadas, por exemplo, eu tenho a USP que tem bibliotecas em cidades diferentes, não dá para o usuário ser usuário de uma biblioteca e emprestar na outra, né? Então ele fica esperando na biblioteca dele. Então o que ele faz? Ele vai proceder ao empréstimo, mas é preciso que o item seja transferido para outra biblioteca. Então como é que a gente faz para transferir o item para uma outra biblioteca? Então olha só, a gente vai pegar aqui, ó, e entrar de novo na parte de circulação. E aqui na parte de circulação eu tenho transferência. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e entrar em transferência. Tá? E aí qual é o código de barra? Então vou pegar esse código de barra aqui, ó, tá? Da biblioteca. Para qual biblioteca que eu quero mandar? Eu vou mandar para Union aqui, ó. Beleza, então eu estou mandando da minha biblioteca destino, que é essa aqui, biblioteca do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da USP, vou mandar para essa biblioteca Union. Quando eu mando enviar, automaticamente o sistema registrou que eu estou mandando esse item, tá, para uma outra biblioteca. Eu vou alterar aqui, eu vou logar, eu vou alterar aqui a minha biblioteca padrão, eu vou sair da biblioteca do curso de Biblioteconomia e vou entrar na Union. Então eu estou pegando o meu usuário administrador, né, e estou dizendo aqui a hora que eu vou logar. Então olha só, aqui ó, eu loguei na biblioteca Union, eu mudei, né, biblioteca, mudei para Union. Vamos lá entrar na circulação. Então o que vai acontecer? Transferências a receber. A hora que eu entro aqui, tem um item aqui, ó, que foi enviado pela biblioteca do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, que está aguardando o recebido. Quando que você vai dar esse recebido aqui? Quando você receber o item físico. Então, a hora que você receber esse item físico aqui, você dá o recebido e automaticamente esse elemento passa a ficar disponível nessa biblioteca, que é a biblioteca Union. Tá? Então, quando eu for fazer uma pesquisa no catálogo, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa lá, a gente vai conseguir ver que esse item específico, ele está na biblioteca Union, tá aqui, ó. Então, a gente transferiu e ele veio para essa outra biblioteca. Bom, o processo de circulação, pessoal, ele é bem simples aqui no Corra. Empréstimo, devolução, a renovação, a reserva e aí a transferência entre as bibliotecas, tá? É isso que eu queria falar. Depois a gente vem com a parte B dessa aula de circulação, onde eu vou falar de circulação offline. Tá joia? É bem tranquilo também. Então espero vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.